Olá, bom dia. O assunto de hoje é sobre o ligamento cruzado anterior. São 10 coisas importantes que você precisa saber antes de fazer o tratamento do seu ligamento cruzado anterior se ele rompeu. Então, a primeira coisa é: eu preciso operar? 2. Existe lesão parcial ou lesão completa? A lesão parcial, eu preciso operar? 3. E se eu não operar, o que vai acontecer? 4. Vou ficar 100% normal depois da cirurgia? 5. Como é feita essa cirurgia? 6. Quanto tempo eu fico no hospital? 7. Como é a recuperação dessa cirurgia? 8. Eu preciso usar parafusos nesse tipo de cirurgia? 9. Esse ligamento pode romper de novo se eu operar? E 10. A quem eu devo procurar e quanto tempo eu posso esperar para realizar essa cirurgia? Assista o vídeo e tire as suas dúvidas. Número 1. Preciso operar a lesão do ligamento cruzado anterior? A resposta é sim. O melhor tratamento para a correção do ligamento cruzado anterior é a cirurgia. Caso você não faça a cirurgia, o seu joelho vai ficar com uma pequena folga, como se ele estivesse frouxo. Isso pode atrapalhar você nas atividades esportivas, sejam elas de impacto, ou até mesmo nas atividades do dia a dia, como dançar, andar de salto alto, descer uma escada, ou atividades simples de rotação do joelho. Então, se você faz uma ruptura do ligamento cruzado e você sente essa sensação de instabilidade, ou seja, que o teu joelho não segura direito, a cirurgia é o melhor tratamento. Lesão parcial do ligamento cruzado. Eu preciso operar? Depende muito das tuas atividades. A lesão parcial, ou seja, o ligamento rompe parcialmente e uma parte fica fixa. Quanto que é essa ruptura? Se ela é quase total ou um pequeno estiramento? Existem vários graus de lesão parcial que só podem ser diagnosticados no exame clínico, fazendo as provas físicas, ou seja, movimentando, mexendo o teu joelho para ver se existe uma folga nesse ligamento. Se esse ligamento existe uma folga, ou se você faz uma atividade de alto impacto, como um esportista, um jogador de futebol, alguém que vai jogar vôlei de um nível maior, a cirurgia é necessária mesmo nas lesões parciais. Quando você tem uma lesão parcial, mas o teu joelho está firme, ou você tem uma certa idade e já não pretende fazer determinados tipos de atividade, que apenas uma parte do ligamento ficando ali, ele vai suprir as suas necessidades no dia a dia, nas atividades que você vai fazer, não é necessária a cirurgia. Mas isso vai depender do exame clínico do joelho lesado e como está esse processo, como está essa folga que restou desta lesão do joelho. 4. Como é feita essa cirurgia? Essa cirurgia, hoje, ela é feita retirando-se um pequeno enxerto ou um pequeno pedacinho de outro lugar do seu próprio joelho para a reconstrução deste ligamento, ou seja, é feita a reconstrução. Não é possível emendar este ligamento, porque o ligamento é como se fosse uma corda, várias fibras. Quando ocorre a ruptura, essas fibras, elas retraem e você não tem como suturar ou emendar esse mesmo ligamento seu. Então você tira um enxerto de outra parte para fazer a chamada reconstrução do ligamento. Esse enxerto ele pode ser tirado ou do tendão patelar, que fica na frente do seu joelho, ou dos tendões flexores, que ficam atrás, ou do tendão do quadríceps, que fica na frente, mas mais na região da coxa. Esses são os 3 locais mais comuns. Também tem outros locais que podem ser retirados. Não existe um enxerto do ligamento que fique melhor do que o outro. Depende muito da atividade que você vai fazer, da técnica cirúrgica utilizada e qual é o esporte que você pratica. Um exemplo, se você vai
fazer uma cirurgia num lutador de jiu-jitsu que fica de joelhos, você não pode retirar do tendão patelar. Nesses casos, o mais indicado é retirar do tendão do quadríceps, porque a estrutura tendinosa ela é a mesma. Então não depende, o resultado da cirurgia não depende do local onde você tira o enxerto do tendão, e sim depende da técnica cirúrgica precisa e da necessária reabilitação depois da cirurgia. Outros procedimentos usados no passado, como ligamentos sintéticos, foram abandonados, porque esses ligamentos sintéticos, como eles não tinham a capacidade de recuperação, de cicatrização ou de regeneração, com o tempo eles iam se rompendo. Em algumas situações pode ser usadas enxerto de banco de tecido, porém os resultados são piores que o do enxerto do teu próprio joelho. Número 5. Eu vou ficar 100% normal? Isto vai depender da técnica cirúrgica realizada, que deve ser precisa, ou seja, a reconstrução anatômica do ligamento, ou seja, recolocar aquele ligamento no seu devido lugar, com a mesma tensão, com a mesma condição que era o anterior. Vai depender de quais as lesões associadas, ou seja, se você tem uma ruptura de um menisco junto, já piora um pouquinho o quadro. Se você tem uma ruptura de outros ligamentos associados, como o ligamento colateral medial, ligamento colateral lateral, podem ser que também eles precisam ser corrigidos. E vai depender também, fundamentalmente, de como você vai fazer a sua reabilitação depois da cirurgia. Outra coisa importante é o seguinte: feita a lesão, você deve procurar o médico de sua confiança, fazer o diagnóstico. Se você não pode fazer a cirurgia ou vai postergar essa cirurgia, você tem que saber do médico o que você pode fazer enquanto você não faz o procedimento cirúrgico. Porque se você continuar jogando, continuar praticando esporte com o ligamento rompido, outras estruturas do joelho, como as cartilagens, os meniscos e outras áreas vão ser lesionadas também. Então, se você continuar fazendo as suas atividades normais com o ligamento rompido, seu joelho se deslocando, e você esperar 1 ano, 2 anos para fazer a cirurgia, com certeza esse procedimento será realizado, vai melhorar, vai ficar bem, mas não ficará 100% normal como o outro joelho. Então, existe possibilidade de ficar 100% normal? Sim, mas depende de todos esses fatores. 7. Você precisa usar parafusos nesse tipo de cirurgia? Esse tipo de cirurgia é realizado retirando um enxerto de outra área, onde ele é feito pequenas perfurações no osso, e esse enxerto é fixado no osso, de um lado no osso da tíbia, de outro lado no osso do fêmur. O método de fixação não importa, ou seja, não interfere no resultado final da cirurgia, desde que a cirurgia seja feita corretamente. Então, normalmente é utilizado algum método de fixação, que podem ser parafusos metálicos. Existem também os parafusos absorvíveis, que o organismo desmancha e depois de um prazo aproximado de 2 anos você não tem os parafusos. E existem parafusos também de outros tipos de substâncias semelhantes a um plástico que ficam no organismo sem haver interferência. A vantagem do parafuso absorvível ou do parafuso de outras substâncias não metálicos são que, se você precisar fazer um exame de ressonância magnética depois da cirurgia, ele fica mais claro no exame como está o seu ligamento. Os parafusos metálicos interferem depois, posteriormente, na realização de exames de imagem, embora o resultado final da cirurgia não depende do tipo de parafuso, se é metálico ou é reabsorvível. Como é a minha recuperação da cirurgia? Normalmente a cirurgia, nos primeiros 30 dias, você vai ficar limitada ao procedimento de fisioterapia e com o uso de muletas. Após os 30 dias, você vai iniciar o processo de recuperação, ou seja, de reabilitação das atividades para retornar ao seu normal. Essas atividades, elas vão crescendo pouco a pouco. Por exemplo, você no 30º dia você já pode fazer caminhadas em terreno plano, sempre mantendo a parte da reabilitação. Mais ou menos próximo de 3 meses você já pode correr ou andar de bicicleta em terrenos já mais irregulares. A bicicleta comum estacionária ou bicicleta ergométrica você já começa logo depois da cirurgia. Você pode correr mais ou menos ao redor de 3 meses, ao 3º mês você pode correr em terrenos planos.
Os exercícios de fortalecimento, como academia, sempre direcionada ou por fisioterapeuta ou por educador físico capacitado, você pode começar já no 30º dia, ou seja, depois dos 30 dias você pode começar a fazer a parte de reabilitação muscular. A recuperação completa do ligamento demora de 7 a 9 meses. Em alguns trabalhos publicados em outros países, recomenda-se até para atividades de alto impacto esperar por 12 meses. A recuperação, ela depende da cicatrização do tecido no osso e da completa revascularização, ou a chamada ligamentização daquele enxerto que foi feito. Então ele depende do organismo. Existem algumas técnicas hoje, como células-tronco e outras coisas, que aceleram a recuperação, mas não impactam no tempo que você deve voltar à atividade esportiva. Ela acelera no sentido de ficar mais tranquila, mais rápida a tua recuperação, menos dor, mais rapidamente. Então, em qualquer lugar, não existe um método que acelere o processo de cicatrização. Se algum jogador de futebol voltou em 30 dias, é porque não era uma reconstrução de ligamento cruzado. Existem vários outros tipos de cirurgia que a recuperação é muito mais rápida. A reconstrução do ligamento cruzado, mesmo em atletas de alto nível, a sua recuperação demora próximo de 7 a 9 meses. 9. Esse ligamento pode romper de novo? Sim, ele pode romper de novo. Não que ele fique mais fraco do que o outro. Realizada a técnica cirúrgica precisa e a completa recuperação, inclusive da musculatura, que fica muitas vezes inativa ou enfraquecida pelo não uso daquele membro, o ligamento fica forte e, inclusive, é mais comum a ruptura, muitas vezes, do ligamento do outro joelho do que aquele rompido, quando a reabilitação é feita de forma correta. Então, o que precisa para não romper de novo? Primeiro, a realização de uma técnica cirúrgica precisa. Segundo, a necessária reabilitação pós-operatória, tanto do ponto de vista de fisioterapia quanto do ponto de vista de reabilitação física. E terceiro, voltar aos esportes no prazo determinado, que já é conhecido por todo mundo. Depende do tipo de esporte que você pratica. Isso não quer dizer que você vai ficar 9 meses em casa. Pelo contrário, se você não faz a recuperação e o teu músculo atrofia, a possibilidade de uma ruptura é muito grande. Então, o que você tem que fazer? Você tem que fazer o procedimento cirúrgico, respeitar os prazos e fazer uma reabilitação adequada. 10. Quando eu devo realizar a cirurgia e a quem eu devo procurar? A primeira coisa é, o período ideal da cirurgia é entre 20 a 30 dias depois da lesão. Tá. Excetuando, ou seja, tirando, se você tem uma ruptura de outros ligamentos, como o ligamento colateral lateral ou o canto posterior-lateral, ou se você tiver uma ruptura do menisco com esse menisco que esteja deslocada, aí nesses casos o ideal é fazer a cirurgia o mais rápido possível. Quando é a lesão do ligamento cruzado anterior sem essas outras lesões, o ideal seria entre 20 dias a 1 mês depois da lesão. O caso de esperar seria para diminuir o edema, diminuir o inchaço, você recuperar a mobilidade ou a movimentação da articulação. Então a fisioterapia pré-operatória ela pode ser realizada e muitas vezes é importante para você tirar esse inchaço, diminuir a dor e diminuir recuperar a movimentação do teu joelho. Então depois você deve realizar o procedimento cirúrgico. No caso de, pela sua profissão ou pela sua atividade, você não puder fazer essa cirurgia nesse prazo de 30 dias, você deve conversar com o seu médico detalhadamente para ele lhe explicar o que você pode fazer, o que você não pode fazer nesse período em que você aguarda a cirurgia, para que não incorra no fato de causar ou agravar a sua lesão. Você pode aguardar a cirurgia mais tempo? Pode sim, mas você tem que ter consciência do que você pode e o que você não pode fazer. A quem eu vou procurar? É fundamental nas lesões do ligamento cruzado anterior, a técnica cirúrgica é realizada com precisão
Então você deve procurar um médico que tenha experiência em cirurgias de reconstrução do ligamento cruzado anterior. Você deve conversar detalhadamente com o seu médico, ou seja, o seu médico vai lhe explicar. Se você tiver dúvidas a respeito de qual é o enxerto, de onde é que eu vou tirar, como é que eu vou fazer, há tempo para você conversar bem com esse seu médico, tá? Você tem que ter confiança no seu médico, procurar acompanhar alguém que te possa acompanhar durante todo o período de reabilitação, para que, se ocorrer pequenos contratempos, possa ser tratado. Então não existem milagres. A cirurgia que é feita aqui, é feita nos Estados Unidos, é feita em outros países do mundo, é a mesma técnica cirúrgica. Hoje em dia, com a globalização, a velocidade de informação é muito rápida e as coisas que são feitas em outros lugares também podem ser feitas no seu local. Então procure o médico da sua confiança, que tem experiência em reconstruções de ligamentos, principalmente fatores importantes como reconhecer se há outras lesões associadas, como o ligamento colateral medial é importante, se ele tiver rompido também tem tratamento específico para ele. Se você tiver uma ruptura de menisco junto à lesão do ligamento cruzado, ela deve ser tratada ao mesmo tempo, com precisão. Então o importante é isso, você ter confiança no seu médico, pegar as orientações próximas, programar a sua cirurgia e depois fazer o acompanhamento. Muito obrigado. Qualquer dúvida, entre em contato.